E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Aliadas com a Ali Clement. Sempre um prazer receber vocês aqui com amor, com uma energia, né, de muito amor, que é o que eu quero trazer hoje para receber a Adriana Espírito Santo. Uma mulher muito forte, uma mãe que sofreu uma perda que não tem igual, né? A Marina Falavena, filha dela de 11 anos, em outubro de 2022, acabou falecendo por conta de uma goleira que caiu em cima dela. E uma tragédia, né, Adriana? Eu, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, pela força de expor a tua história, principalmente porque de toda essa dor, Adriana, por incrível que pareça, saiu uma coisa boa para honrar a memória da Marina e deixar o legado dela. Ela nunca vai ser esquecida e, quem sabe, salvar outras crianças, né? Essa ideia. Que é uma lei aqui na capital do Rio Grande do Sul e que tem reverberado, vai reverberar por todo o Brasil, para que haja uma fiscalização das goleiras. Por incrível que pareça, algo tão simples, né? Não tinha essa fiscalização e gerou, não foi só o caso da Marina, gerou outras tragédias antes disso, um local onde as crianças brincam. E aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é uma lei de autoria da comandante Nádia, dos vereadores, né, comandante Nádia e Cláudio Janta, mas que tem toda essa força, essa dor, esse amor por trás. Como é que foi esse processo, Adriana, de lidar com o luto, de lidar com a perda, mas buscar também fazer a diferença, né? O que aconteceu ali? Era um sábado, de 29 de outubro, e ela desceu muito feliz para brincar com as amigas, como sempre fazia. E eu fui até a cozinha tomar uma água, nós íamos sair depois, e eu escutei um estrondo. E eu fui no garden que tem junto da cozinha e já a vi desfalecida. Então, aquele 60 segundos que ela ficou dentro da quadra poliesportiva de um prédio, de um condomínio extremamente bem cuidado, todos nos mínimos detalhes, levou a vida dela embora. Uma menina meiga que brincava com todas as crianças, ela tinha uma lista de umas 10 profissões que ela queria ser e que eu tenho certeza que ela ia ser ótima em qualquer que ela seguisse, e naquele momento acabou. Isso foi sábado. Domingo foi o funeral dela e tudo ainda parecia um pesadelo, como se eu fosse acordar, mas era verdade. Então, naquele segundo, todos os cuidados, todo o amor se esvaiu. Nos primeiros dias, tu entra num buraco fundo, onde tu não vê o que fazer, nem como fazer. Depois, conforme tu vai vendo que tem outro filho, Lucas, que tu precisa sair disso, até porque eu prometi a ela que eu ia honrar a memória dela e que eu continuaria trabalhando, vivendo, e eu ia levar aos lugares que eu combinei de levá-la. Eu comecei a me organizar emocionalmente, com o psiquiatra, com o apoio da família, dos amigos. E nesse momento que eu retomei um pouco de lucidez e de energia, ao mesmo tempo era um grito de socorro essa iniciativa, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Como é que a gente perde uma criança tão bem cuidada dentro de casa dessa forma? Isso é terrível, isso não pode acontecer. E eu não desejo a ninguém que isso aconteça. Então, como pediatra e como mãe, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso que esse problema seja visto. Porque se alguém um dia tivesse me dito, tem que descer onde tu mora, no condomínio, na escola, as goleiras precisam ser fixas, elas são perigosas.
eu teria visto. Porque eu sou cuidadosa no consultório de pediatria, na consulta de pericultura, a gente falava sobre cuidado com piscina, com tela nas janelas. E as mães estão sempre olhando onde pode ter, né, riscos. Mas daí é imaginar que no seu próprio condomínio pode acontecer algo assim do nada. Do nada. Segundos, a vida implodiu. E aí eu fui estudar sobre isso. E aí eu vi que não era só um grito de desespero de uma mãe louca, mas que sim, haviam coisas a serem feitas. Então eu descobri que o nosso país, infelizmente, ele é um dos países que tem maior mortalidade juvenil, que é o período entre 10 e 23 anos. A OMS calcula que em 2019 houve 5.000 mortes por dia de jovens nessa idade. A maioria dos óbitos são por causas externas, não doenças. Os campeões são os acidentes e depois vem homicídios e suicídios. E boa parte desses acidentes preveníveis. Em relação específica à segurança em quadra poliesportiva, um dos países que tem mais leis sobre isso é Portugal, e eles têm uma normativa que é um exemplo para muitos países desde 2003. E a gente está em 2023. E aqui, mesmo dentro da pediatria ou de outras áreas, enfim, a gente não ouve falar sobre segurança no esporte de uma maneira contundente, assim. Então, e eles falam muito sobre a questão das quadras poliesportivas, eles têm números de acidentes. Quando eu fui revisar o número de acidentes letais no nosso país por traves de goleiros de futebol, é absurdo. O último mais vinculado agora foi dia 3 de fevereiro, um menino que morreu no Clube Hebraica, nos Jardins, em São Paulo. Também um ambiente absolutamente seguro, bem conservado, e todas as quadras ali têm as goleiras soltas. Então, o menino foi o mesmo acidente, porém, na Marina foi direto na cabecinha, né? Ele foi no tórax e ele também não chegou ao hospital. Eu sou intensivista, eu sou pediatra que trabalha em UTI, e eu nunca tive um paciente com um acidente de goleira. E hoje eu sei por quê. Eles são fatais. Se não pega no braço, faz uma fratura leve, os acidentes são fatais. Nem chega Nós tentamos levar a Marina rapidamente ao HPS, porque era próximo, e ela não pôde ser reanimada nem para ser doadora de órgãos, que é uma coisa que também me dói, porque eu trabalhei 21 anos com doação de órgãos, em UTI pediátrica. Então, esses pacientes, ela teve o acidente às 17h30 e às 19 horas nós tínhamos o atestado de óbito dela. Então, é enlouquecedor. Eu entendo por que as mães elas não vão adiante, porque provavelmente não tem lucidez ou força para tal, e eu não sei de onde sai a minha, mas eu tinha que fazer isso. E assim, é admirável, Adriana, admirável. E eu falo que te trazer, para mim foi uma escolha difícil, porque eu não queria te fazer reviver a dor. Mas talvez um dia tu perceba a importância do que tu tá fazendo, né? Como tu superar essa dor que é incalculável e que nós sabemos que certamente não tem dor maior. O que tu tá fazendo é deixar uma marca inesquecível, que eu tenho certeza que começa aqui por Porto Alegre, vai se espraiar por muitas cidades, pelo Brasil inteiro, e eu tenho certeza que vai salvaguardar outras crianças. E a Marina, eu tenho certeza que ela tá lá em cima te aplaudindo, onde ela estiver, porque eu acredito que é mais do que esse nosso momento aqui, né? Então, de novo, assim, eu te enalteço a cada passo, a cada respiração que tu dá sem ela, mas que tu dá pelos outros nesse momento. É que eu fui, quando essa somatória de ideias foi surgindo e eu tinha que fazer alguma coisa, eu fui no projeto Vida Urgente. Sim, conversar. Que é uma história muito similar. Eu fui muito bem recebida pela Larissa Gonzaga, irmã do Thiago, e pelo pessoal do projeto. E eles foram fundamentais em ir adiante com isso. Eles foram sensacionais. Deixa eu só fazer um parênteses, porque tem gente do mundo inteiro nos assistindo. O projeto Vida Urgente começa a partir da perda do Thiago, que foi em um acidente automobilístico na capital, aqui em Porto Alegre. E a partir daí, os pais dele, a Disa
e o Sérgio inicia um movimento pela segurança no trânsito que já tem décadas. Isso. E mudou o conceito de trânsito. E eles me disseram uma coisa muito bonita, que eu não esqueço. Que eles nunca vão saber quantas vidas eles ajudaram a salvar e quantas famílias deixaram de sofrer. Mas se for uma, a gente fica feliz. Porque isso que a gente está passando não tem conserto, não tem dimensão de sofrimento. Então eu quero muito que as crianças fiquem protegidas disso. E é uma medida muito simples, é como tu disse, é que na verdade a gente às vezes não tem, isso é uma das coisas que eu pensava no início, parece algo fútil trabalhar para que as goleiras sejam fixas, né? A gente pode pensar, tem tanta lei mais importante pra gente fazer, mas aí tu vai ver a quantidade de crianças que morreu por causa disso, é absurda, eu não tinha essa ideia. Mato Grosso do Sul, Criciúma, Chapecó, São Que na verdade Paulo. tudo que é preventivo é difícil de estimar o benefício, porque se Deus quiser, nunca mais vai acontecer e a gente não vai perceber a importância, a gente só percebe quando acontece. E daí a tua importância, né, a importância de vocês como família, essa força, porque se não for isso, nunca vai ter a mudança. Aí, Adriana, como é que funciona agora, né? Os condomínios, claro, o síndico é o responsável por essa fiscalização e nas praças e locais públicos aí cabe ao ente público fazer a verificação. Isso. Tudo isso ainda vai ser alinhavado, né? Então, para que a coisa andasse, primeiro tem que definir que as goleiras têm que ser fixas. E aí vai haver um estudo estrutural junto com o arquiteto e com o engenheiro. Elas podem ser fixas na parede, se próximas à parede e na sua estrutura de solo. Então, existem vários modelos e essa normativa portuguesa ela é muito clara em relação a isso. Tem um arquiteto urbanista paulista também, o Valmir Chernenko, que trabalha com isso, que tem estudos sobre isso. Então, é um assunto incipiente, mas que tem consistência já para que sejam feitas as coisas de forma correta. A ideia é que sejam as quadras poliesportivas, parte das vistorias. Por exemplo, já existe PPCI para o incêndio, elevadores, marquises, e que a quadra poliesportiva ela seja parte dessa vistoria, que hoje não é. É uma coisa simples, rápida, que pode ser embutida em um trabalho que já é realizado nos condomínios, nos clubes, nas escolas, nas praças e parques públicos, porque tem registros de acidentes em todos esses locais. Inclusive no sítio de uma família que foi lá em Santa Catarina. Então, é importante que as pessoas saibam. Então, a gente quer incluir também os fornecedores das goleiras, porque tu pode comprar uma goleira de quase 100 quilos pela internet e ela vai chegar na tua casa e tu vai colocar ela ali. Sim, e aí de quem é a responsabilidade? Né? Porque também a empresa não poderia vender se não tivesse alguma forma, instrução para fixação. Essa goleira é muito pesada, ela requer uma fixação, senão podem acontecer acidentes graves. Então, são coisas simples, mas que potencialmente podem trazer um benefício em prevenção de acidentes na infância e na adolescência, inclusive tem óbitos em adultos, muito grande. Então, a gente está imbuído nisso, porque como pediatra eu sempre fiz questão que os meus filhos não ficassem muito no celular. Nós fomos morar num prédio com estrutura para que a Marina e o Lucas tivessem esse espaço. Só que para a gente estimular o esporte, estimular o espaço de brincadeira das crianças, tem que ter um ambiente seguro. Então, e para nós era muito claro que se houver a lei, mas não houver divulgação, se as mães, os avós, as pessoas não souberem, os professores de educação física nas escolas... Esse é um ponto essencial e aí eu conto com a ajuda de todos vocês, porque precisa ter a conscientização e precisa ter, sim, uma fiscalização de todos, da como coletividade. Cidadãos. Então, desce no seu prédio, confere, conversa com o síndico, vai na pracinha ali da esquina, conversa com a diretoria da escola, até que a gente consiga promover essa consciência de que... Porque todo mundo vai querer acertar, né? Ninguém vai querer deixar por isso mesmo. Então, é preciso que todos sejam aliados nessa luta pela segurança nos locais de esporte e de lazer
das nossas crianças. Adriana, eu queria que tu deixasse um recado para quem está nos assistindo, de amor. Cecília Meirelles, que é maravilhosa, ela tem uma citação sobre o sofrimento. Ela diz o seguinte: e nisto se resume o sofrimento. A flor cai, mas segue o perfume no vento. E eu gostaria que o nosso sofrimento servisse de exemplo para que isso não aconteça de novo. Se eu conseguir salvar uma criança, uma família de passar por isso, eu fico muito feliz. E a gente vai honrar a perda da Marina, sabendo que ela ajudou outras crianças. Ela é apaixonada por crianças como eu. Amiga dos grandes, dos pequenos. Era o último balão que ela tinha para brincar na quadra. Ela disse: mãe, não estoura o balão que as crianças estão esperando. Era um balão vermelho. E ela desceu com o balão para brincar com as crianças. Então, hoje eu faço isso em memória dela. E para proteger as crianças, que como pediatra eu adoro. E eu tinha que fazer algo. Ali não podia deixar que as outras famílias não soubessem desse perigo, sabe? A gente teve muito apoio de muita gente. Eu te agradeço por esse espaço. Agora a gente está numa parceria com o deputado federal Danley, que já começou o processo, já encaminhou para que seja nacional, porque eu logo me dei conta que ser só municipal era muito pouco. E então a gente tem essa intenção. As medidas de segurança das goleiras são baratas, são simples, mas não nos ocorre sequer checar que isso é um perigo para o filho que está embaixo. Então eu preciso divulgar isso, eu preciso que as pessoas saibam, porque eu preciso evitar novas dores. Nós já estamos fazendo isso juntas, tá? E que o perfume da Marina siga com a gente, já está com a gente aqui. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada.